Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou o Lucas Tadiotto, esse é o canal Stake Cheia e vou trazer nesse vídeo as minhas análises para os jogos desse sábado, dia 20 de setembro, feriado, farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Mas para quem faz trade, para quem opera nos jogos aqui, não tem feriado, não tem moleza. A gente vai trabalhar firme aqui nos jogos e eu vou trazer as minhas análises aqui para as partidas onde eu vi melhores oportunidades aí para a gente fazer o nosso trading esportivo nas principais ligas da Europa e também no Campeonato Brasileiro, beleza? Então, se você não é inscrito aqui no canal, primeiramente eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. É um esforço mínimo aí para você do outro lado e para mim aqui ajuda muito para continuar crescendo, para continuar difundindo meu conteúdo aí na internet. Então se inscreva no canal, ative as notificações aí para receber sempre os vídeos novos e deixa aquele like maroto aí no vídeo para fortalecer, beleza? Começando aqui então, às 8h30 da manhã, já inicia a nossa maratona de sábado aqui com Liverpool e Everton, grande clássico da cidade de Liverpool aqui, né, o derby de Liverpool, onde a gente tem aqui o líder do campeonato, o Liverpool, contra o Everton, que está lá na sexta colocação, né? Temos aí a equipe do Everton fazendo um início interessante nessa Premier League. A gente tem visto o Everton aí nas últimas temporadas figurando lá próximo da zona de rebaixamento do campeonato, né? Então, dessa vez a gente tem aí o time do Everton estreando o seu novo estádio, né? Que foi construído aí, foi inaugurado recentemente também e parece ter dado novos ânimos aí para a equipe que vem conseguindo manter um nível competitivo interessante aí nesse início de temporada na Inglaterra, né? Do lado do Liverpool, a gente tem um time que, apesar de não ter conseguido chegar no seu melhor nível de atuação ainda nessa temporada, é uma equipe que tem aí 4 vitórias em 4 rodadas disputadas, ou seja, 100% de aproveitamento aí, ainda com boa possibilidade de melhorar bastante tecnicamente ao longo da competição. O time do Arne Slot é uma equipe aí que tem uma nova configuração frente à temporada anterior, onde mudou boa parte do seu sistema ofensivo aqui, né? Principalmente com os destaques aqui, o Florian Wirtz, que foi contratado do Leverkusen da Alemanha, e o Ekitike, 2 jogadores que chegaram para essa temporada, assumiram facilmente a titularidade na equipe aí e vêm se mostrando jogadores muito eficientes, claro, dentro da sua característica de jogo, né? A gente tem aí a possibilidade de ver esse time rendendo muito mais aí com uma escalação que a gente não tinha visto ainda, com o retorno do McAllister, que teve ausente na última rodada, né? E do Gakpo fazendo o jogo pelo lado aqui, onde na temporada passada o Liverpool teve o Luiz Dias, que foi um jogador que acrescentou muito à equipe, né? Acabou saindo do time também. Então a gente tem aqui um novo formato do time do Liverpool que a gente deve ver aí se consolidando nas próximas rodadas, tá? Como eu falei, tecnicamente é uma equipe que tem uma janela boa aí para poder evoluir nas próximas rodadas e a gente imagina que, se mesmo não estando no seu nível, no seu melhor nível possível aqui, tecnicamente falando, a nível de resultado, a equipe vem entregando bons resultados aqui e vem conseguindo vencer seus jogos, apesar da dificuldade, né? Enfrentando adversários difíceis e conseguindo somar os pontos aí para já logo na largada do campeonato assumir a liderança da competição. Então, vale a pena a gente deixar esse jogo aqui com uma tendência, obviamente, de back ao time do Liverpool, porque joga em casa, porque vive um bom momento, se não no melhor nível técnico, como eu falei, mas a nível de resultado tem conseguido apresentar bons resultados aqui. Logicamente a gente está falando de um clássico, de um derby aqui, então a equipe do Everton pode sim surpreender de alguma maneira. Acredito até que não seria nenhuma surpresa se o Everton conseguisse fazer um jogo aí de paridade técnica e tática contra a equipe do Liverpool, porque também tem um time com boas individualidades aí, a equipe do Everton. É claro, é um time muito mais focado no jogo coletivo, né? Uma equipe que prefere marcar numa linha mais baixa, não tem a característica de grande parte das equipes da Premier League que costumam pressionar bastante a saída de bola, então
muito provavelmente a gente vai ver a equipe do Everton trabalhando a sua marcação com uma linha mais recuada para tentar deixar menos espaço possível entre as linhas, que é como o Liverpool costuma desempenhar o seu melhor estilo de jogo, tá? Então, acredito que a estratégia da equipe do Everton vai andar muito por esse caminho aí de tentar fazer uma marcação onde reduza bastante o espaço entre as linhas, né, com uma compactação aí para evitar que o time do Liverpool consiga criar jogo, né, entre os espaços aí da equipe do Everton. Pode ser um jogo interessante para over, a gente tem aqui a linha do over 2,5 a 1,62, ou seja, existe uma expectativa do mercado que esse jogo seja um jogo para muitos gols, mas a gente não tem tido aí, ao longo dessas primeiras rodadas, né, um volume tão grande de gols feitos e sofridos por essas duas equipes, tá? Se a gente pegar aqui o Liverpool apenas na Premier League, né, aqui a gente vai ver o confronto direto, né, mas vamos ver se a gente consegue ver aqui os jogos do Liverpool na Premier League. A gente vai ter aqui um 4-2 contra o Bournemouth, um 3-2 contra o Newcastle, um 1-0 contra o Arsenal e 1-0 contra o Burnley. Então, nas duas primeiras partidas foram bem over, né? O Liverpool foi um time bastante over aqui contra o Bournemouth, contra o Newcastle. Já contra o Arsenal e contra o Burnley foi vitórias simples aí de 1-0. Já o Everton, pela Premier League, perdeu para o Leeds na estreia por 1-0, depois venceu o Brighton por 2-0, se envolveu num jogo over aqui contra o Wolverhampton, venceu por 3-2 e empatou contra o Aston Villa em 0-0. Ou seja, as médias de gols aqui das duas equipes, elas estão basicamente concentradas em poucos jogos, né? A maioria dos jogos nesse início de competição aqui não foram jogos over dos dois lados, então a gente pode imaginar um cenário over aqui, levando em consideração que as duas equipes estão no momento de afirmação, né? No momento aí de se consolidar dentro do campeonato. Então, muito provavelmente, ainda com algumas fragilidades defensivas, mas ofensivamente muito interessadas em marcar gols, tá? Então, por isso, a expectativa do mercado no over. Então, primeira opção do mercado, back é o time da casa, segunda opção, um over 2,5 gols nesse confronto aqui, certo? Bom, voltando aqui então para a nossa lista de jogos selecionados, a gente vai para Brighton e Tottenham. A gente tem uma lista de jogos aqui na Premier League no mesmo horário, às 11 da manhã. Brighton e Tottenham, a gente tem aqui o Brighton, que é 13º colocado na competição. Nos 4 jogos conseguiu somar apenas 4 pontos, né? Uma vitória e um empate e 2 derrotas. Já o Tottenham é o 3º colocado também, um início bem interessante aqui na Premier League. O Tottenham que fez uma temporada passada bastante acima da média, conseguindo levantar títulos, algo que a equipe não conseguia fazer há muitos e muitos anos. Então saiu de um jejum de vários anos aí a equipe do Tottenham, vem muito motivada para essa temporada, manteve a base, a estrutura básica do time para essa temporada, então temos motivos aí para acreditar que o time do Tottenham vai entregar bastante a nível técnico nessa temporada também, né? Pegando a escalação as escalações das duas equipes aqui, alguns nomes interessantes do lado do Brighton são o Mitoma, o japonês aqui, que joga pela ponta esquerda, o Welbeck, o centroavante veterano aqui, que joga centralizado, né? E basicamente a montagem de jogo do Brighton, ela é um sistema tático que favorece bastante as triangulações. É um time que depende muito também da coletividade para poder funcionar. Pode sim produzir muito mais do que vem produzindo até aqui, né? Vai enfrentar um adversário que não necessariamente é o mais interessante para o time conseguir exercer o seu melhor jogo, né? Levando em consideração que a equipe do Tottenham é uma equipe que gosta bastante da posse da bola, é uma equipe que tem uma característica, conseguiu, com o comando do novo treinador aqui, o Thomas Frank, né, adotar um estilo de jogo, uma identidade de jogo que preza muito pela posse da bola, que preza muito pelas triangulações, pela aproximação de jogo. Tem alguns jogadores no setor ofensivo aqui que são que tem muita qualidade e tem um vigor físico muito interessante para poder pressionar a saída de jogo do adversário, recuperar a bola no campo de ataque. Então o time do Tottenham é uma equipe que
vai conseguir, na grande maioria das situações, ter mais posse da bola que os seus adversários, mesmo quando joga fora de casa, contra equipes como é o caso do Brighton aqui, que não tem uma vocação de propor jogo tão intensa, né? Aqui o Tottenham provavelmente vai ser dominante dentro do jogo, mesmo que não seja o favorito na partida, tá? Odd 2,90 do Tottenham, 2,25 para o Brighton. Esse preço leva bastante em conta o fator casa, né? E também alguns desfalques aqui que a equipe do Tottenham não terá alguns jogadores importantes como o Bissouma, como o Kulusevski, né? Jogadores aqui que, estando bem, seriam titulares absolutos aqui na equipe do Tottenham. Então, muito provavelmente a ausência desses jogadores aqui também pesa para o Tottenham não ter uma odd de favorito aqui jogando fora de casa contra o Brighton, tá? Mercado que eu imagino ser interessante a gente ficar de olho nesse jogo aqui. Correção de preço num lay ao time da casa, tá? Levando em consideração isso que eu falei para vocês, da possibilidade do Tottenham ter mais volume de jogo, ter mais a posse da bola, conseguir controlar o jogo, mesmo na casa do adversário, ter mais a possibilidade de propor jogo aqui, a gente pode ter sim a odd do Brighton corrigindo bastante aqui ao longo do primeiro tempo, então é uma posição que eu vou prestar bastante atenção aqui para daqui a pouco ficar de olho nesse lay ao time da casa aqui em Brighton e Tottenham, ok? Depois a gente vai para... Vamos voltar aqui para pegar... Opa, vou voltar aqui para o dia 20 nos favoritos aqui. Burnley e Nottingham Forest. Esse é o tipo de jogo aqui que, pela quantidade de jogos que a gente vai ter no mesmo horário, muito provavelmente eu não vou dar tanto foco nessa partida aqui, tá? Mas passando rapidamente aqui para comentar sobre essa partida, a gente tem duas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, não começaram bem o campeonato, né? O Forest com uma vitória, um empate e 2 derrotas, o Burnley com 3 derrotas e uma vitória, né? Então, já precisam necessariamente aí de uma reação na tabela. As últimas duas do Nottingham Forest foi um 3-0 derrota para o Arsenal e um 3-0 derrota para o West Ham, então tomou 6 gols em 2 jogos aqui a equipe do Forest. Obviamente perdeu para adversários no nível competitivo interessante, né? E o time do Arsenal é o vice-líder do campeonato e o time do West Ham tá na zona de rebaixamento aqui, né? Tá com apenas 3 pontos na competição, então esse fator aqui pode ser algo que preocupe aí a equipe do Forest, ter feito uma atuação tão desastrada, digamos assim, né? Contra uma equipe que muito provavelmente vai brigar, aí vai ser uma briga direta na parte de baixo da tabela. Obviamente a gente está bem no início do campeonato, mas com 4 rodadas a gente já começa a perceber um pouco do que as equipes começam a ambicionar no campeonato, né? E levando em consideração a concorrência dessa edição da Premier League, é muito provável que equipes que arranquem muito mal aqui tenham dificuldade depois para conseguir se reabilitar no campeonato, né? É o caso do Burnley aqui, que é uma equipe que veio da Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, perdeu por 1-0 para o Liverpool, até conseguiu fazer um bom jogo contra o Liverpool na última rodada, né? Mas foi um jogo de total domínio do time do Liverpool, que acabou demorando para marcar o seu gol aqui, foi marcar o gol só no finalzinho do jogo, mas igual acabou perdendo 3 pontos aqui, e na rodada anterior já tinha perdido por 3-2 para o Manchester United, aqui o Manchester United que está na 14ª colocação aqui também vai brigar nessa zona aqui da tabela, mais uma temporada do Manchester United, né? Depois a gente vai falar dessa equipe também. Mas falando do time do Burnley aqui, é uma equipe que não dá para contar com um desenvolvimento tão grande, né? Contar com uma evolução tão grande da equipe de uma rodada para outra, considerando as 2 rodadas aqui que o time não vem de 2 derrotas, né? É muito difícil a gente acreditar que o time vai entregar um nível técnico muito melhor do que entregou nas últimas rodadas aí, né? Então aqui muito provavelmente a gente vai ter o Nottingham Forest com um certo favoritismo, né? Uma equipe um pouco melhor tecnicamente, melhor montada, melhor treinada do que a equipe do Burnley, mas não necessariamente a gente vai ter uma superioridade aqui o suficiente para a gente daqui a pouco entrar em back ao time do Forest aqui, né? Se tivéssemos pegando aqui um time
que vive um momento melhor na competição, que está com um coletivo mais encaixado, que já está com uma dinâmica de jogo mais fluida, né? Muito provavelmente essa odd aqui de favorito estaria mais baixa, mas o Forest não vem jogando todo esse futebol aqui, tá? Então, é mais uma vez um jogo para correção de preço em lei ao time da casa, beleza? Seguindo aqui então, na Premier League a gente tem o West Ham contra o Crystal Palace, né? O Crystal Palace que deu aí sinais de que poderia fazer um bom começo de temporada, mas ainda também não conseguiu engrenar como a gente imaginava, né? Nas 4 rodadas iniciais da competição foram 3 empates e uma única vitória. Venceu aqui o Aston Villa por 3-0 na rodada retrasada, né? Então agora a gente vai ver o Crystal Palace visitando o West Ham aqui, que é um time que quando joga dentro da sua casa, o time do West Ham quando joga em casa, ele tende a ser uma equipe mais agressiva com a bola, tá? Não necessariamente faz um jogo propositivo, mas é uma equipe bastante vertical, é uma equipe que tem um senso de ataque muito vertical mesmo, assim, uma equipe que com 3, 4 toques na bola vai parar na zona de conclusão contra o adversário, então não é um time que costuma trabalhar tanto a posse da bola para conseguir chegar numa zona de arremate. Então é um time que baseia o seu jogo muito em bolas longas, em lançamentos, né, em passes verticais rápidos, em jogada de transição, de contra-ataque. É um time que trabalha esse tipo de situação dentro do jogo, então é muito natural a gente ver a equipe do West Ham fazendo uma marcação um pouco mais recuada e saindo na velocidade quando consegue recuperar a posse da bola. Um ponto interessante é que o Crystal Palace também joga de certa forma com essa ideia, com esse conceito, né? Tem uma montagem um pouco diferente, é um time que joga com um trio de zagueiros aqui na linha defensiva e coloca os alas mais projetados aqui para fazer mais volume no setor ofensivo, né? Para ganhar essa disputa territorial do meio-campo contra a maioria dos adversários aqui, colocando às vezes 6 jogadores na linha de meio-campo aqui para conseguir ganhar essa bola. E naturalmente é uma equipe que finaliza bastante, tá? Porque chega bastante ao ataque e, portanto, tem um volume grande de finalizações. A dificuldade da equipe do Crystal Palace é justamente na efetividade das suas finalizações, né? Finaliza bastante, mas tem uma taxa de conversão dessas finalizações que é bastante baixa, tá? Então, vale a pena a gente ficar de olho nessa situação. A questão dos desfalques aqui no Crystal Palace é algo que pesa bastante. São 5 jogadores aqui que estão fora por lesão. Do lado do West Ham, a gente tem 2 jogadores fora por lesão. O Wan-Bissaka e o Luiz Guilherme estão machucados e o Soucek está suspenso. Então, a gente tem aqui o fato do time ir já com goleiro reserva, isso aqui pode pesar bastante também, sem dúvida nas odds já faz bastante diferença, né? Então a gente tem aqui 2,30 para o Crystal Palace, 3,10 para o West Ham. Outro jogo que eu imagino ser um jogo de correção de preço, mas aqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque ficar posicionado em lei ao West Ham com uma equipe que gosta bastante de contra-ataque, que tem uma boa bola parada ofensiva, vale a pena a gente ficar de olho aqui, porque não necessariamente uma janela de oportunidades aqui pode ser tão interessante para você trabalhar, tá? Com tantos outros jogos no mesmo horário aqui, eu deixaria esse jogo meio que em segundo plano aqui. Se pintar alguma coisa muito interessante aqui pra gente trabalhar no ao vivo, ok. Se não, acredito que não é um jogo pra gente dar tanta atenção assim. Seguindo em frente aqui então, na Premier League, teremos Wolverhampton e Leeds United. O Wolverhampton, quando joga em casa, é uma equipe que gosta de tentar se impor também, né? Tem um estilo de jogo bastante agressivo também quando tem a posse da bola, né? Uma equipe que vai para cima, uma equipe que gosta também do jogo em velocidade, né? Geralmente, as equipes do futebol inglês que não tem grandes individualidades técnicas para decidir trabalhando a bola, né, com um passe de melhor qualidade técnica, assim, né, vão apostar bastante no jogo de velocidade, né, e a gente tem aqui
a montagem desse time do Wolverhampton apostando muito nessa característica. O Wolverhampton está hoje na lanterna da competição, não conseguiu somar pontos ainda nessa edição da Premier League, então vai em busca da sua primeira vitória, em busca da sua primeira pontuação aqui contra o Leeds, que é o 16º, portanto deve ser aí um adversário direto na briga para se manter na Premier League aí ao longo dessa temporada, então é um motivo a mais para o Wolverhampton tentar a sua primeira vitória aqui na competição. Odd 2,70 para o Wolverhampton, 2,75 para o Leeds, né? Se a gente pegar aqui o histórico recente das duas equipes, vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Leeds nessa competição. A equipe do Leeds aqui empatou com o Newcastle na estreia, depois venceu, perdeu para o Fulham depois, logo em seguida, né? Então a gente tem aqui venceu de 1-0 a equipe do Everton e perdeu de 5-0 para a equipe do Arsenal, né? Então a equipe do Leeds aqui com um retrospecto também que não é dos melhores na competição. Já o time do Wolverhampton aqui na Premier League, vamos voltar aqui, o time do Wolverhampton na Premier League perdeu aqui o seu jogo na estreia, aliás, nas últimas 4 aqui, né? Perdeu de 4-0 para o City na estreia, perdeu de 1-0 para o Bournemouth, perdeu de 3-2 para o Everton e perdeu de 1-0 para o Newcastle. Então, contra o Manchester City, tomou 4 gols e contra o Everton tomou 3 gols. Então, defensivamente também é um time que mostra aqui uma certa fragilidade defensiva, tá? Vale a pena a gente ficar de olho nesse jogo aqui, eventualmente para um jogo de over goals, tá? A linha do over 2,5 tá 2,30, então o mercado não imagina que será um jogo com tantos gols assim. Às vezes é mais negócio a gente trabalhar over no jogo que está precificado para under. Se esse jogo abrir, sair um gol logo cedo, a gente consegue tentar buscar aí uma margem maior de gols ao longo da partida aí com preços interessantes. Então fiquem de olho nesse jogo para essa possibilidade, ok? Bom, seguindo em frente aqui então, a gente tem Manchester United e Chelsea, o jogo que será às 1h30 da tarde, né, desse sábado. Manchester United que não vem bem na competição, a gente tem o Chelsea na 5ª colocação aqui, ainda não perdeu, né, segue invicto com 2 empates e 2 vitórias, e o Manchester United com 2 derrotas, 1 empate e uma única vitória até aqui na competição, sendo que na última rodada tomou 3 para o Manchester City e não sei se o treinador não foi demitido até, acho que não. Acho que o Ruben Amorim, né, permanece como treinador da equipe. Vamos ver aqui se a gente tem... Vamos ver se a gente tem aqui informações sobre... o treinador se mantém aqui, o Ruben Amorim, o português, no comando da equipe do Manchester United, mas está aí sob forte pressão no cargo devido à falta de resultados aí da equipe do Manchester United, que mais uma vez não consegue fazer um bom início de competição aqui e vai enfrentar o Chelsea, que para mim é uma das equipes que pode se credenciar à disputa pelo título do campeonato inglês ainda nessa temporada, né? A equipe do Chelsea que conseguiu vencer o Mundial de Clubes, aí é o atual campeão mundial de clubes, né? Tem se mostrado aí um time que reforçou muito bem, contratou jogadores pontualmente aqui muito interessantes para compor o seu time, né? A gente viu aí o João Pedro chegando muito bem da equipe do Brighton, o Estevão foi contratado do Palmeiras também, rendendo muito bem, né? Então a gente tem aí a equipe do Chelsea que pode sim trazer mais um resultado interessante aqui, pegando o Manchester United em crise, tá? Odd 2,45 para o Chelsea como visitante, 2,63 para o Manchester United aqui. Necessariamente esse é o tipo de cenário aqui que eu gosto bastante de levar em conta o contexto de crise da equipe, de crise no caso do Manchester United aqui, para trabalhar uma posição lei a esse time, tá? Então, levando em conta que o Chelsea é um adversário de excelente nível técnico, que está vivendo um bom momento técnico, inclusive, né, com o time aí conseguindo já
tomar corpo e pegar toda aquela estrutura que precisa aí para enfrentar um calendário aí com uma Premier League que é muito disputada, com uma Champions League que o time também chega forte aí para disputar nessa temporada. Então acredito que o Manchester United vai ter dificuldades nesse enfrentamento aqui. Então lei ao time da casa mais uma vez aqui nesse jogo entre Manchester United e Chelsea, beleza? Bom, voltando aqui então para os nossos jogos desse dia 20, a gente tem mais um jogo ainda aqui na Premier League, tem Fulham e Brentford, jogo às 16 horas, esse horário aqui é novo, tá? A Premier League geralmente não tinha jogo no sábado às 16, agora tá tendo. O Fulham vai receber o Brentford. Um jogo muito interessante aqui, onde o Fulham é favorito dentro de casa com odd 2, o Brentford a 3,80. O Fulham que está na 11ª colocação e o Brentford na 12ª. Então os dois têm aqui um retrospecto praticamente, na verdade não é idêntico aqui, né, porque o Fulham tem um pontinho a mais do que o Brentford, mas são duas equipes aqui que podem melhorar sua condição na tabela. Na minha visão, o time do Fulham tem aí possibilidade de disputar mais acima nessa tabela da Premier League. É um time que tem aí um bom trabalho sendo feito pelo Marco Silva como treinador, não tem desfalques aqui para esse jogo, vai com o que tem de melhor, né, vai com a equipe completa, né? E vai enfrentar o time do Brentford, que é um time que costuma tirar pontos aí das equipes que brigam na parte de cima da tabela. Então é um time que, mesmo quando joga de visitante, mantém mais ou menos a mesma ideia de jogo, o mesmo conceito de jogo aqui, e tem jogadores interessantes aqui que a gente pode analisar, mas o destaque dessa equipe do Brentford é justamente o poder coletivo que esse time tem. É uma equipe que está muito bem entrosada, porque mantém também uma base aí de pelo menos 2 temporadas. A equipe do Brentford vem trocando alguns jogadores pontuais aí, mas mantendo o seu estilo de jogo e mantendo uma filosofia de futebol aí que é muito interessante para se manter aí com constância na Premier League. Você conseguir manter, quando o time consegue manter aí a sua ideia de jogo, sobretudo de uma temporada para outra, facilita muito para que o time consiga se estabelecer aí na primeira divisão, e acho que o Brentford não vai ter dificuldade para conseguir fazer um campeonato aí de manutenção da sua colocação dentro da Premier League, eventualmente beliscando aí uma competição europeia, que é um pouco mais difícil porque a concorrência naquela parte ali da tabela geralmente é mais complicada. O Fulham também é uma equipe que disputa nessa condição aí, né? Então aqui acho até que a gente pode buscar um cenário de back ao favorito aqui, levando em consideração que o time da casa possa ter mais volume e enfrentar com uma certa superioridade aqui a equipe do Brentford, tá? Mas é um jogo também complicado, é um jogo que eu recomendo vocês levarem pro ao vivo, perfeito? Bom, antes de falar das outras ligas aqui, eu queria deixar para vocês um recado que a nossa parceira aqui, a Betfair, tá divulgando aí para esse final de semana, tá? A rodada do Brasileirão do final de semana, a Betfair tem essa promoção aqui que eu tô mostrando para vocês. Se você utilizar a função criar aposta lá no Sportbook da Betfair, você vai realizar uma aposta no valor de 50 e vai ganhar mais 50 para poder apostar em qualquer outro mercado que você quiser, beleza? Para você participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica no link ali que você vai ler aqui todas as regras da promoção, tá? Então tem que ser na função criar aposta lá do Sportbook da Betfair, uma aposta mínima de 50, uma odd mínima de 3, tá? Se você cumprir esses pré-requisitos aqui, você vai estar elegível a essa promoção aqui, que vai te dar mais R$50 para você poder utilizar em qualquer mercado, beleza? Lembrando que a Betfair é parceira aqui do canal e ela é a maior bolsa esportiva do mundo. Então, se você não tem conta na Betfair, cria sua conta aí, escaneando o QR Codezinho que está aí na tela, ou então no link da descrição, que você vai ter acesso às regras da promoção. Se você não tem conta, é só clicar no botãozinho aqui que você abre a sua conta ali também e já consegue aproveitar essa promo aí, que é válida para esse final de semana em jogos do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Bom, voltando a falar aqui então dos jogos, vamos falar aqui da Série A italiana, que a gente tem jogos começando às 10 horas da manhã. Bolonha e Genoa. Esse jogo aqui, muito provavelmente, eu não vou
trabalhar ele, não vou estar atento a essa partida aqui, porque a gente tem aqui o Bolonha favorito a 1,90, mas o Genoa é uma equipe que está ali na 15ª colocação. Vejo que o Bolonha, que fez uma boa temporada na temporada passada, não começou tão bem já nessa edição da Série A, né? E a gente tem aqui uma equipe que tem condição, sobretudo dentro de casa, de fazer bons jogos, tá? Então a gente vai acompanhar essas duas equipes aqui para ver se elas conseguem dar uma resposta parecida com o que a gente viu na temporada passada, onde os dois times foram bem na Série A italiana, tá? Então vamos ver se as equipes conseguem se manter aqui. É um jogo extremamente para o ao vivo, tá? Mas como eu disse para vocês aqui, devido ao horário desse jogo, às 10 horas da manhã, a gente tem toda a rodada da Alemanha, por exemplo, começando às 10h30, então dá conflito de horário aí, e você que está aí do outro lado precisa necessariamente também escolher os jogos que você pretende trabalhar, tá? Então, esse vídeo aqui, mais do que uma análise dos jogos, é também um filtro aí para te ajudar a escolher as melhores partidas para você operar nesse sábado, tá? Voltando aqui para a Itália, a gente tem outros dois jogos que nesses dois aqui sim eu pretendo prestar bastante atenção. O primeiro deles é Verona e Juventus. A Juventus está aqui na vice-liderança do campeonato, né, empatado com o Napoli, os dois com 9 pontos em 3 jogos, tá? Teremos aqui Udinese e Milan, que também vão se enfrentar aqui, um deles vencendo pode encostar aqui nesse pelotão de cima também, mas falando aqui principalmente da Juventus aqui, que está na vice-liderança do campeonato, jogando fora de casa contra o time do Verona, que é uma equipe defensivamente com bastante fragilidade, tá? A gente acompanhando os jogos do Verona aí nas primeiras rodadas, a gente viu aqui o time perder de 4-0 para Lazio, empatou um jogo em 0-0 contra a Cremonese, né? Num jogo onde teve várias chances de gols também, e empatou com o Udinese em 1-1 aqui. É uma equipe que tem, como eu falei para vocês, dificuldades defensivas, porque prioriza bastante a movimentação ofensiva do time, né? Então é uma equipe que joga bastante solta no que diz respeito ao estilo de marcação e o seu ímpeto ofensivo. Então é um time que joga e deixa o adversário jogar também, né? Vai enfrentar o time da Juventus, que defensivamente é uma equipe muito melhor postada, é uma equipe que é organizada para não tomar tantos ataques, né? Mesmo assim, quando sofre ataques, é uma equipe que consegue se comportar bem, embora venha de um histórico aí de uma média alta de gols feitos e sofridos, né? Venceu a Inter de Milão por 4-3 na última rodada, venceu o Genoa por 1-0 e venceu o Parma por 2-0, tá? Então, quando enfrenta aqui jogos um pouco mais complicados, o time da Juventus costuma tomar bastante gols. Foi assim também na Champions League, né? Pegar aqui o último confronto da Juventus na Champions League foi contra o Borussia Dortmund, foi um empate aqui em 4-4, então vejam que foi um jogo também onde o time da Juventus marcou 4 gols, mas tomou 4 gols aqui do Borussia Dortmund. Então é uma equipe que, quando pega adversários com um nível técnico mais elevado, acaba tomando vários gols, tá? Então aqui eu acho que a Juventus pode sim confirmar o seu favoritismo. Mesmo jogando fora de casa, vai enfrentar um time que oferece muitos espaços aqui, e o time da Juventus vem num momento muito interessante aqui, onde eu imagino que os seus jogadores de ataque aqui, o Yildiz, o Vlahovic, né, e o Kalulu, que é um jogador que é um ala, mas ele faz bastante a função também de chegar no ataque, assim como o Thuram aqui do outro lado, né? São jogadores que encostam bastante no setor ofensivo e finalizam bastante também. Então tem vários jogadores aqui com bom potencial de finalização para o lado da Juventus. Beck a Juve é o que eu pretendo ficar de olho nesse jogo aqui para fazer contra o Verona, ok? Depois, na Série A italiana ainda, a gente tem o Udinese e Milan. O Milan não vem aqui num início tão interessante aqui, mas está na 6ª colocação, o Udinese está em 5º, né? Um enfrentamento entre essas duas equipes aqui, quem vencer pode encostar nos líderes Juventus e Napoli, aqui dependendo de como forem os jogos dessas duas equipes nessa rodada, tá? Então
é muito importante uma vitória nesse confronto aqui, certo? Eu acho interessante essa odd do Milan a 1,87 aqui, a Udinese a 4,65. No entanto, eu não acho que o Milan tenha jogado recentemente aqui para oferecer para a gente essa leitura de back assim tão tranquilamente, tá? Vamos pegar 2 jogos aqui do Milan, tá? Fora de casa, o Milan jogou contra o Lecce, né? E vejam aqui que ele foi dar um padrão interessante para back aqui, mas no final do primeiro tempo, né? Não correspondeu, foi fazer os gols só na segunda etapa aqui. Então, geralmente quem faz trading no match odds aqui não conseguiu pegar gols aqui do Milan no back ao favorito nesse jogo, contra o Lecce aqui, por exemplo, né? Então a gente viu aqui uma carga do Milan maior no segundo tempo, que acabou se convertendo em gols, mas aquela janela que a gente busca de oportunidade aqui acabou não correspondendo aqui, até deu leitura, mas não correspondeu com gols aqui a equipe do Milan, tá? Depois o outro jogo que o Milan teve aqui de vitória foi contra o Bolonha, né? Vejam que aqui o Milan teve uma janelinha de superioridade aqui no começo do primeiro tempo. Depois, na sequência toda do primeiro tempo aqui, o Bolonha foi um pouco melhor no jogo, teve pelo menos um pouco mais a posse da bola, mesmo que não tenha agredido tanto. E aqui no segundo tempo a gente viu uma superioridade um pouco maior do Milan aqui, inclusive com um gol, mas também não foi um jogo de leitura para back ao favorito esse jogo do Milan contra o Bolonha aqui. Ou seja, contra a Udinese, que é um adversário melhor que essas duas outras equipes que o Milan não conseguiu apresentar uma postura de favorito que desse leitura para a gente poder estar a favor deles, eu não acredito necessariamente que o Milan vá apresentar uma leitura de back ao favorito aqui, tá? Então, a minha sugestão para vocês é ficar mais de olho aqui num lei a Udinese, se o time da Udinese não estiver dando contra-ataque, tá? Porque é uma equipe que tem bastante essa vocação de jogo de contra-ataque aqui, tem jogadores com qualidade técnica para escapar em velocidade, então tomar bastante cuidado com essa situação. Se a Udinese não estiver conseguindo contra-atacar, um lay ao time da casa pode ser interessante aqui, beleza? Seguindo em frente aqui, então, temos ainda vários jogos, vamos falar aqui rapidamente de Espanha, tá? Vamos pular o jogo do Girona aqui, vamos direto para Real Madrid e Espanhol. O Real Madrid, nessa condição aqui, não tem as odds aparecendo aqui, mas ele provavelmente vai ter odds abaixo de 1,20, levando em consideração que o Espanhol aqui, o Espanhol está na terceira colocação, ó, nas últimas, em 4 rodadas do início do campeonato, venceu 3 e empatou 1, ou seja, está fazendo campanha para disputar no topo da tabela, que é a equipe do Espanhol. Mesmo assim, o Real Madrid com o seu time completo jogando dentro de casa, e a gente tem aqui algumas ausências importantes ainda aqui, muito ligadas ao departamento médico aqui da equipe, né? O Alexander-Arnold e o Rudiger são as duas principais ausências aqui, o Mendy ainda vai demorar um pouco para voltar, né? Mas a gente tem aqui uma equipe titular do Real Madrid muito forte, né? Com o Asensio na defesa aqui no lugar do Rudiger, né? O Carreras na lateral esquerda, né? Então aqui faz falta o Alexander-Arnold, mas o Carvajal voltando bem de lesão aqui vai compensar bastante, né? Valverde e Tchouaméni, a dupla de volantes, Vini Júnior, Arda Güler e o Brahim Dias com o Mbappé lá na frente. Então o Vini Júnior, que foi reserva no último jogo para o Rodrigo, agora o Rodrigo reserva e o Vini Júnior titular. A gente ainda vai ver bastante essa alternância aqui no Real Madrid, né? O Xabi Alonso está ainda encontrando o melhor modelo tático aqui para a equipe do Real Madrid, mas mesmo assim, mesmo não tendo ainda a sua definição dos 11 iniciais aí, o Real Madrid venceu as 4 partidas aí que disputou na competição e muito provavelmente vem forte para vencer mais uma. A questão é que eu não sei se a gente vai ter preço para pegar o back ao Real Madrid aqui, tá? Leitura para back ao Real Madrid não tem sido tão simples também, tá? O estilo de jogo da equipe ele não está ainda aquele estilo tão consolidado como a gente gostaria para poder extrair um padrão de leitura mais nítido para poder trabalhar a favor do Real Madrid, tá? Mesmo assim,
dentro de casa é muito difícil acreditar que o Real Madrid não vá cumprir o seu papel de super favorito aqui e colocar a equipe do Espanhol contra seu próprio gol aqui, criando situações para abrir o placar muito cedo dentro desse jogo, tá? Então, back ao Real Madrid aqui, naturalmente, é a minha primeira opção de trabalho nesse jogo, ok? Depois a gente tem aqui um outro jogo interessante que é Valência contra o Atlético de Bilbao, tá? Se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, a gente vai ver o Bilbao na 6ª colocação e o Valência na 15ª colocação. Então, a gente tem um time que começou muito bem no campeonato, venceu as 3 primeiras, depois teve uma derrota aqui pro Alavés, uma derrota que não estava no script aqui. Eu estava trabalhando esse jogo e de fato foi um jogo onde o Bilbao não jogou bem, né? Tava muito provavelmente focado no confronto de Champions League que tinha no meio de semana, mas não atuou bem nessa partida contra o Alavés. E o Valência vem aqui de uma derrota de 6-0 pro Barcelona, né? Embora a gente saiba que o Barcelona, quando joga com a corda esticada, é uma equipe que consegue sim criar esse tipo de cenário de extrema superioridade contra os seus adversários, mas tomar 6-0 da equipe do Barcelona, mesmo sendo o Barcelona do outro lado, é um fator de preocupação aí para a equipe do Valência, que não começou bem o campeonato, né? Empatou na estreia contra o Real Sociedad, jogando dentro da sua casa, né? Depois perdeu na sequência para o Osasuna, que é um time que muito provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela, né? Conseguiu vencer por 3-0 a equipe do Getafe, que também é uma equipe que vai brigar ali na parte de baixo, então o Valência precisa fazer pelo menos um jogo de nível interessante aqui contra o Bilbao dentro da sua casa, para poder tentar somar pelo menos um ponto aqui, que não seria o ideal, né? O ideal seria vencer o jogo contra o time do Bilbao aqui, mas vai estar enfrentando uma equipe que tem muita qualidade ofensiva aqui, o time do Atlético de Bilbao, mesmo jogando fora de casa. É um time que é mais forte como mandante, tá? Mas como visitante também consegue fazer bons jogos aqui. E eu imagino que a gente tenha nesse cenário aqui mais um lei ao dono da casa, tá? A gente não tem ainda aqui as odds também, mas um lei ao Valência pode ser a entrada mais interessante aqui para a gente levar para o ao vivo nesse jogo, ok? Bom, vamos falar aqui de Alemanha. Então na Alemanha a gente tem às 10h30 da manhã aqui 4 jogos interessantes. O primeiro deles é Augsburg contra o Mainz, tá? Nesse jogo aqui muita paridade nos preços, o Augsburg é 2,63 e o Mainz também é 2,63, o empate é 3,40, né? Então é um jogo aqui onde a gente tem muito equilíbrio entre as equipes, né? Temos inclusive aqui uma montagem tática espelhada, os dois times jogam no mesmo sistema tático, 3-4-2-1, né? É um sistema tático que a gente tem visto os times alemães utilizarem muito, mesmo os times que jogam aí num 3-4-3 ou no 3-5-2, eles usam variantes desse esquema tático aqui. Quando o jogo está andando, eles se posicionam nesse esquema do 3-4-2-1, né? Colocando aqui os jogadores das alas para poder fazer um trabalho ofensivo aqui também, né? Fica um 3-2-4-1 quando o time tem a bola, eventualmente aqui com os alas fazendo um trabalho de extremas aqui, né, de pontas. Então a gente tem visto muito no futebol alemão esse tipo de montagem aqui aparecendo bastante aí, então vale a pena a gente prestar atenção aí no comportamento das equipes nesse tipo de jogo aqui, onde muito provavelmente a gente pode ter um cenário para over goals, tá? Vamos pegar aqui a odd de over para a gente ver, a linha do over 2,5 tá 1,91, acho interessante esse preço para a gente poder trabalhar. Precisamos, é claro, de uma movimentação muito intensa nos primeiros minutos para fazer com que essa longa exposição no mercado de gols faça sentido, tá? Se você vê que o jogo está muito encardido, que está muito brigado no meio campo, tá? E não tem situações acontecendo próximo às áreas, não tenta buscar uma longa exposição no mercado de gols, porque muito provavelmente esse preço vai tomar uma correção grande e você não vai querer estar contra essa correção no mercado, tá?
Então, fique atento aí se você for trabalhar mercado de over nesse jogo, apesar de eu entender que é um dos melhores mercados para a gente buscar alguma situação dentro dessa partida aqui, certo? Não recomendo muita coisa no match odds, o futebol alemão, principalmente quando tem esses confrontos de equipes muito parelhas aqui, é bem complicado da gente conseguir encontrar um favoritismo aqui que faça sentido. A gente está posicionado no mercado de match odds aqui para qualquer uma das duas equipes, tá? Então, leve isso em consideração quando você for fazer seu trade. Às vezes, não ficar exposto é o melhor negócio para esse tipo de situação, ok? Seguindo aqui, a gente tem Hamburgo e Heidenheim, duas equipes aí que vieram da Bundesliga 2, né, que estão tendo dificuldades aqui na primeira divisão, né? Os dois aqui ocupam as duas últimas posições na tabela do campeonato, não venceram ainda na Bundesliga 1 e bem provavelmente aqui a gente vai ter um jogo onde um dos dois pode sair vencedor, sim, né? A gente tem o Hamburgo favorito a 2,05 e o Heidenheim a 3,50. Muito provavelmente aqui o mercado pesando sim o mando de campo da equipe do Hamburgo, né? Levando em consideração que é um confronto de duas equipes que se enfrentaram várias vezes nas últimas temporadas na divisão inferior, né? E agora, dentro da Bundesliga, a gente tem eventualmente aqui confrontos desse tipo aqui que vão determinar quem pode eventualmente se manter na primeira divisão para as próximas temporadas. Então acredito que para essas duas equipes aqui esse é o desafio nesse ano na competição, se manter na elite do futebol alemão. Então para o Hamburgo esse jogo é muito mais importante. Para o Hamburgo é inegociável vencer esse jogo contra um adversário direto dentro da sua própria casa, né? Já para o Heidenheim, somar um ponto aqui, empatar com o Hamburgo aqui já pode ser um bom negócio, visando aí a fotografia de longo prazo do campeonato, né? Então a gente deve ter aqui um confronto muito disputado entre essas duas equipes. A gente não vai ter leitura, eu imagino, para poder trabalhar Beckel Hamburgo, por exemplo, mas um Leon Heidenheim aqui eu acredito que pode ser sim possível, tá? Mercado de gols é sempre uma alternativa interessante para a gente ficar de olho nesse tipo de jogo no futebol alemão. A linha do 2,5 tá em 1,80, tá? Então eu acho interessante para a gente poder buscar essa linha de over goals aqui nesse jogo. Ainda na Alemanha, a gente tem aqui Werder Bremen e Freiburg. O Werder Bremen é favorito por muito pouco dentro dessa casa, odd de 2,38, odd de 2,80 para a equipe do Freiburg. Pegando a tabela aqui, os dois estão numa realidade bem parecida, né? O Freiburg perdeu as duas primeiras, depois venceu um jogo. O Bremen perdeu a primeira, empatou a segunda e venceu a terceira. São equipes que podem sim render um pouco mais, né? Se tiverem a possibilidade de encaixar o seu jogo nesse momento inicial aqui da temporada e conseguir somar pontos aí, são equipes que podem sim figurar aí, tentar buscar uma vaga de uma competição europeia para a próxima temporada, né? Mas as duas equipes aí ainda têm bastante dificuldade para estabelecer um padrão. Então, buscar por padrão de jogo desses times aqui, ainda com poucas rodadas de campeonato, né? Levando em consideração que são equipes que alternam bastante o seu estilo de jogo dependendo do adversário que vão enfrentar, é muito difícil a gente tentar buscar aqui um padrão claro para ficar posicionado em match odds. Então, como as outras duas partidas da Bundesliga que eu analisei aqui com vocês, esse jogo aqui também eu acho interessante para over, tá? A linha está em 1,62 aqui, a linha do over 2,5 está em 1,62, então o mercado acredita que esse pode ser o jogo mais over de todos esses que a gente já falou aqui nessa rodada. E eu tô junto com essa posição também, acredito que a gente pode sim trabalhar mercado de gols nessa partida aqui, mais um jogo onde o over pode ser o primeiro mercado aqui para a gente ficar de olho nessa partida. Depois a gente tem Hoffenheim e Bayern de Munique, o Bayern a 1,30 fora de casa, que a gente pode ter um back ao Bayern, tá? O Hoffenheim a 7,50. Mais uma vez o Bayern começa muito bem a temporada, começa invicto nas 3 primeiras rodadas e fazendo aqui 14 gols, tá com mais 12 gols de saldo, né? Na última partida venceu o Hamburgo por 5-0, na penúltima partida venceu o Augsburg por 3-2 e na rodada de estreia venceu o Leipzig por 6-0, ou seja,
É uma máquina de empilhar gol esse time do Bayern de Munique aqui. O Hoffenheim está na 6ª colocação, começou bem o campeonato também. Venceu na última rodada o Colônia por 4-2. Perdeu na rodada retrasada para o Frankfurt por 3-1. Esse time do Frankfurt aqui vem bem nessa temporada também, né? E na estreia venceu o Leverkusen por 2-1. Então a equipe do Hoffenheim aqui já conseguiu fazer bons resultados aqui nessa edição da Bundesliga. O que a gente pode imaginar para esse confronto aqui? O Hoffenheim vai sair para o jogo, vai tentar agredir, vai tentar marcar alto a equipe do Bayern? Dificilmente. Acredito que o time do Hoffenheim vai fazer o que a grande maioria dos adversários faz quando enfrenta o Bayern, que é tentar segurar o ímpeto inicial da equipe do Bayern até onde conseguir, né, para evitar que o time do Bayern consiga abrir o placar muito cedo no jogo e dessa maneira abrir os caminhos para uma eventual goleada aí, como faz contra as equipes onde consegue marcar gol cedo. Então, o primeiro objetivo inicial aí do Hoffenheim é impedir esse volume inicial de jogo da equipe do Bayern. Para isso, o time deve montar duas linhas aqui defensivas, né? Baixando os dois meias aqui para fazer duas linhas de 4 aqui e tentar segurar o ataque do Bayern de Munique nos minutos iniciais. Com odd a 1,30 é back ao Bayern sem ter muito o que conversar. Obviamente a gente vai ter que ver a postura do time do Bayern, né? Ele precisa necessariamente apresentar nesses 15 minutos iniciais aí um volume muito forte, dando a entender que vai conseguir pelo menos marcar um gol aí, abrir o placar cedo, e a gente pode estar posicionado em back ao Bayern para tentar buscar esse primeiro gol aí. Beleza? Para fechar, a gente tem Leipzig e Colônia a 1h30 da tarde aqui pela Bundesliga também. O time do Colônia, vamos pegar aqui a tabela do campeonato, o Colônia é o terceiro colocado, 2 vitórias e 1 empate aqui, empatou contra o Wolfsburg por 3-3 na última rodada, o Colônia que veio também da divisão inferior, e o time do Leipzig aqui, como eu falei para vocês, perdeu na estreia pro Bayern por 6-0, né? E depois engatou 2 vitórias seguidas contra o Heidenheim por 2-0 e contra o Mainz por 1-0. Então a gente deve ver aqui o Leipzig jogando mais uma vez na sua casa, tentando aí a sua terceira vitória seguida na competição, né? Teve algumas ausências importantes aqui o time do Leipzig, destaque para o Xavi Simons, foi o último grande jogador que o Leipzig perdeu na última janela de transferências, era um jogador que vinha muito bem e vai fazer bastante falta ao longo dessa competição aqui, porque era um jogador que muitas vezes era a válvula de escape desse time do Leipzig aqui. O Leipzig não tem agora no seu time um jogador com essa característica, né? Então vai ter que readequar o seu estilo de jogo para poder com o elenco atual, poder produzir ofensivamente como produziu na temporada passada, tá? O time do Colônia é uma equipe que tem um sistema defensivo bastante sólido, né? A gente não vai ver nessa temporada, por exemplo, eu imagino o time do Colônia tomando grandes goleadas aqui, porque não é uma equipe que costuma se expor tanto, obviamente, dentro de um contexto de jogos onde daqui a pouco tem que sair muito mais para o jogo, a equipe pode sim ficar mais vulnerável defensivamente, mas é uma equipe que tem muita precaução defensiva, né? O bom trabalho aqui do treinador do Colônia para essa temporada, ele está muito baseado no sistema defensivo, então é um time que raramente se envolve em jogos mais over, tá? Então a gente precisa ter cuidado em relação a isso, mas aqui naturalmente o favoritismo do Leipzig pode ser interessante. A minha sugestão é um Lei Colônia aqui nesse jogo, né? Levando em consideração um domínio do time da casa aqui nessa partida. Perfeito? Falamos de Alemanha, falamos de Inglaterra, falamos de Itália, agora vamos falar rapidamente aqui, falamos de todos os campeonatos, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, que foi o último que ficou, a gente já está aí com quase 1 hora de vídeo, vamos falar aqui de Vitória e Fluminense, jogo às 16 horas, lá no Barradão. O Fluminense, sem o Ganso, sem o Samuel Xavier, não são desfalques tão importantes, os desfalques do Vitória, para mim, são mais importantes. O Ismael tá fora, o Baralhas tá suspenso por cartão, Claudinho tá fora e o Jamerson tá fora, então a gente tem aqui a equipe do Vitória com alguns desfalques importantes aqui para esse confronto, né?
O Fluminense do Renato Gaúcho vem aqui com o Nonato mais uma vez pelo meio, então a gente tem aqui essa alternância aí, às vezes joga o Ganso, né? O Ganso não vinha jogando, mas com a necessidade do Fluminense de girar o elenco na última partida do Brasileirão, o Ganso foi titular, né? O Hércules vinha jogando aqui pelo meio também, não vai ser titular dessa vez, vem o Nonato aqui, Kevin Serna de um lado, Canóbio do outro e o Herman Cano aqui fazendo a função de referência lá na frente, né? A equipe do Fluminense, para mim, é uma equipe bem encaixada, é uma equipe que tem uma produtividade interessante para o nível dos jogadores que tem ali, né? Acredito que o time consegue render um pouco mais quando tem seus jogadores titulares todos disponíveis, né? Então acho que aqui, mesmo fora de casa, o Fluminense pode fazer sim um bom jogo. Odd 2,25 para o Vitória, 3,50 para o Fluminense. Lembrando que o Fluminense tem jogo da Sul-Americana no meio de semana, né? Então esse é um ponto importante também que a gente tem que considerar, que pode sim influenciar no desempenho do time para essa partida aqui contra o Vitória, tá? A equipe do Vitória vem numa crescente aqui no campeonato, estava lá afundada na segunda divisão, conseguiu vencer um jogo aqui contra o Atlético Mineiro por 1-0, na sequência perdeu para o Fortaleza e agora busca vencer de novo aqui para poder sair do Z4 do campeonato. Se conseguir vencer, Santos e Vasco, que são os times que estão aqui logo acima do Vitória aí, caso não pontuem, podem se complicar, um deles pode entrar na zona do rebaixamento, combinados aí com uma vitória da equipe baiana, tá? Então a gente tem aqui uma possibilidade de trabalhar mercado de overgoals aqui, a linha do 2,5 tá 2,50, tá uma linha bastante elevada aqui, levando em consideração que essas duas equipes não têm uma média de over tão interessante no campeonato, tá? Mas devido à exposição do time do Vitória, aqui a gente pode tentar buscar um lay ao time da casa, se a gente vê que o Fluminense vai querer jogo, né? Se o Fluminense quiser tentar se impor contra o Vitória aqui, não deixar o time da casa sair tanto para o jogo ou explorar os eventuais erros na saída de jogo do time do Vitória, que é uma equipe que comete muito esse tipo de erro aqui, a gente pode ter sim um lay ao Vitória nessa partida. Depois Botafogo e Atlético Mineiro, né? O Botafogo que vem de uma sequência, estava numa sequência boa, que tinha 2 vitórias, depois sofreu uma derrota para a equipe do São Paulo por 1-0 e empatou em 3-3 contra a equipe do Mirassol, depois de estar vencendo por 3-0, tomou um empate em 3-3, um resultado aqui que saiu com sabor de derrota para a equipe do Botafogo na última rodada, né? Já o Atlético Mineiro, com o Sampaoli assumindo o comando técnico da equipe aí, né? O Sampaoli assumiu no meio da semana passada no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, né? Onde o Atlético acabou sendo eliminado, né? E aqui empatou contra o Santos em 1-1, a última partida do Atlético Mineiro. Então a gente deve ver aí uma equipe com uma organização um pouco diferente. É muito difícil a gente querer que o time do Atlético Mineiro já engrene aí para conseguir jogar o jogo com todo o DNA, com toda a identidade aí que o Sampaoli pode colocar na equipe. É muito difícil que isso aconteça tão rapidamente assim, mas a qualidade individual dos jogadores do Atlético Mineiro pode ser um fator desequilibrante aqui nesse confronto contra o Botafogo. Lembrando, as duas equipes jogam em gramado sintético, então dessa vez o piso não é um fator tão preponderante assim para superioridade da equipe do Botafogo contra o Atlético Mineiro, tá? Então, uma vantagem, teoricamente, que o Botafogo teria contra adversários que estão mais habituados a jogar em grama natural, aqui eles não vão ter, porque o Atlético Mineiro também é uma equipe que tem no seu estádio esse tipo de gramado, né? 1,70 a odd do Botafogo, 5,25 a odd do Atlético Mineiro. Sem dúvida nenhuma, esse preço do Atlético Mineiro está muito alto, também pela questão da troca de comando técnico, pela questão aí de estar vivendo um momento de readaptação, né, da equipe, e que muito provavelmente
num médio prazo a gente pode ver um resultado melhor aí na equipe aparecendo, mas por enquanto ainda é um ponto de interrogação como que esse time do Atlético Mineiro vai se comportar como visitante aqui contra o Botafogo. Levando isso tudo em consideração, é mais fácil, digamos assim, a gente imaginar a equipe do Botafogo cumprindo com esse favoritismo, talvez não com uma superioridade tão intensa a ponto de justificar um back a eles a 1,70, né? Mas um lei ao Atlético Mineiro passa a ser interessante, levando em conta aquilo que eu já falei em outras análises aqui, de um time que está vivendo uma instabilidade, está vivendo uma certa turbulência aí com troca de comando técnico, enfim, não está rendendo o seu máximo, e assim a gente pode explorar um jogo um pouco atrapalhado no que diz respeito à condução coletiva da equipe aí por parte do Sampaoli do lado do Atlético Mineiro, beleza? Depois a gente tem aqui o jogo entre Ceará e Bahia, um confronto local aqui entre dois clubes nordestinos que vivem realidades um pouco diferentes aqui. A equipe do Bahia está lá na 6ª colocação, né? Disputa uma vaga direta de Libertadores ainda. Acredito que a briga do Bahia vai ser até o final do campeonato por essa situação aqui. O time do Bahia que agora tem só o Campeonato Brasileiro para disputar, então a gente vai ver aqui o time do Bahia dedicando força máxima para essa competição aqui no segundo turno todo, assim como o Ceará também, só que a equipe do Ceará demorou para conseguir engatar um certo ritmo aí, ainda é uma equipe que oscila bastante, né? Tem adversários diretos aqui para subir na tabela, como o Fluminense, Corinthians, o Bragantino, São Paulo, são todos times que na minha visão estão jogando um futebol melhor que o futebol do próprio Ceará, né? Então, esse é o tipo de jogo aqui que o fator de localidade das duas equipes, né? O fato de serem equipes que se enfrentam várias vezes ao longo do ano aqui, jogando Copa do Nordeste, jogando Campeonato Brasileiro, eventualmente na Copa do Brasil se cruzam também. Então a gente tem aqui times que hoje são muito nivelados tecnicamente, né? Odd de 2,55 para o Ceará, 2,90 para a equipe do Bahia. Vamos ver aqui em relação aos desfalques. Aqui a gente tem vários jogadores importantes de fora da equipe do Bahia, principalmente, né? O Canu, o Eric Pulga, o Caio Alexandre, o Ademir, né? O Thiago Souza, o João Paulo, né? São jogadores que estão fora por lesão e muito provavelmente vão fazer bastante falta na equipe do Bahia. São todos jogadores titulares aqui, então o Rogério Ceni vai ter que fazer uma mexida aí para tentar colocar o seu melhor possível em campo aqui para esse confronto contra o Ceará. O Ceará também tem alguns desfalques importantes aqui, como o Richardson, como o Rodriguinho, os dois estão suspensos por cartão, e o Luiz Otávio, que está lesionado. Então estão 3 jogadores aqui suspensos por cartão: o Fabiano, o Richardson, o Rodriguinho e o Luiz Otávio lesionado. Também bastante jogadores importantes estarão fora nesse confronto aqui. Não me arrisco tomar uma posição aqui nesse jogo, sugerir para vocês um cenário para trading de match odds nessa partida aqui. Provavelmente o mercado de gols aqui também não vai ter tantas oportunidades assim. É um confronto que dificilmente ele abre tanto para over assim, então a linha do 2,5 está pagando 2,50, o próprio mercado não acha que teremos aqui um jogo tão over, tá? Então é um jogo para quem for trabalhar aqui ter bastante cuidado. Se você trabalhou vários jogos ao longo do dia, muito provavelmente você já vai chegar nesse jogo aqui um pouco cansado, um pouco estressado pela maratona de jogos aqui. Então toma bastante cuidado para não fazer bobagem aqui e não vomitar todo o lucro que você teve ao longo do dia numa partida que não faz sentido você querer trabalhar mercados de maneira muito agressiva nesse jogo aqui, ok? Para fechar então, Palmeiras e Fortaleza, 21 horas. O Palmeiras que está lá beliscando os líderes ali do campeonato. O Palmeiras tem 46 pontos, o Cruzeiro 47, o Flamengo 50, né? O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e 2 a menos que o Cruzeiro. Então pode buscar essa pontuação aqui tranquilamente. Para isso, precisa vencer o Fortaleza dentro da sua casa. O Fortaleza que é o vice-lanterna do campeonato com apenas 18 pontos. Mesmo que o Fortaleza vença o Palmeiras nesse confronto aqui, que é bem difícil,
ainda fica difícil do Fortaleza sair dessa zona de rebaixamento aqui, vai somar 21 pontos, não passa do Vitória, né? Então, a equipe do Fortaleza, o time do Fortaleza precisa aqui, nesse confronto, tentar daqui a pouco somar um pontinho fora de casa aí e jogar a vida nos jogos que ainda faltam dentro do seu estádio, com o seu mando de campo, com o apoio da sua torcida, para tentar buscar uma pontuação que o tire dessa situação complicada ali no Z4 do campeonato, né? A equipe do Palmeiras, que fez um jogo muito interessante contra o River Plate lá na Argentina pela semi da Libertadores, né? Pelas quartas da Libertadores, se não me engano, né? Vem para esse confronto aqui também pensando já no jogo da volta contra o River Plate, né? Então a equipe precisa somar pontos aqui para encostar na parte de cima do campeonato, mas também tem que ter essa noção aí de que existe um compromisso grande contra o time argentino aí na próxima semana. Vem com força máxima, Piquerez, Murilo, Gomes e Kelvin, talvez na lateral aqui seja a única mudança que a gente vai ter aqui, né? No meio-campo, Aníbal Moreno e o Andreas Pereira, excelente dupla de volantes aqui do time do Palmeiras, Facundo Torres de um lado, Felipe Anderson do outro, e aqui no ataque, Vitor Roque e o Flaco Lopes ali, os dois alternando nessa situação aqui, o time do Palmeiras que às vezes joga num 4-2-3-1, às vezes joga num 4-4-2, às vezes joga num 4-3-3, varia bastante aí o modelo tático da equipe do Palmeiras, mas é uma equipe que tem aí uma condição técnica muito interessante frente aos adversários, odd de 1,42 para o Palmeiras dentro de casa. É difícil falar outra coisa que não seja back ao Palmeiras aqui, né? Se o time cumprir com aquele futebol que vem mostrando aí nas últimas rodadas do campeonato e também nas outras competições, é bem provável que a gente veja aqui um back tranquilo do Palmeiras aqui contra a equipe do Fortaleza, que é uma equipe fora de casa muito frágil, vem mostrando aí muita dificuldade nesse campeonato. Beleza, rapaziada? Essas foram então as minhas análises para os jogos desse sábado. Foram muitos jogos aí, a análise ficou realmente muito longa, espero que tenha sido de bom proveito e para vocês também. Se você gostou, deixa aquele like, fortalece aqui o canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu? Um grande abraço, até lá!